Aí, você não cansa de ir pro matadouro como essa vaca mansinha que você é? Esses dias explodiu uma bomba no Senado e o Brasil dormiu como se nada tivesse acontecido. De novo, como é possível que uma organização criminosa se aproprie de um território inteiro e o governo não consiga tirá-la de lá? A resposta é simples, porque eles estão no governo. A CPI do crime organizado foi criada para investigar exatamente o que o nome já sugere: a infiltração do crime organizado no poder público brasileiro. PCC, Comando Vermelho, narcotráfico, lavagem de dinheiro através do sistema financeiro formal. Só que no meio do caminho, os senadores tropeçaram em alguma coisa que eles não esperavam encontrar. O caso do Banco Master. Sabe esse que contratou influenciador? Você conhece. Uma instituição financeira com indícios de ter movimentado 12 bilhões de reais com empresas de fachada para esconder a origem dos recursos. 12 bilhões! E o relatório chegou num nome que mudou tudo: Alexandre de Moraes, ministro do STF, mais Dias Toffoli, mais Gilmar Mendes, mais o procurador-geral do Estado. Todos citados com indício de crime de responsabilidade num documento de mais de 220 páginas pelo relator Alessandro Vieira. Antes da votação, o placar estava projetado para aprovar o relatório. O indiciamento dos ministros do STF iria para frente, algo inédito na história do Brasil. O país se curaria da corrupção visceral. Aí acontece o que sempre acontece num país lascado de corrupção introjetada como o Brasil. Horas antes da votação, 2 senadores foram trocados na CPI. Saíram Sérgio Moro e Marcos Duval, que eram a favor do relatório, e entraram Tereza Leitão e Beto Fábio. Ambos de qual partido? E aí o placar virou 6-4 pela rejeição. Pode estar se perguntando, mas como é que isso é possível? Por uma brecha regimental que permite que o líder do bloco indique qualquer senador, mesmo que do partido contrário. O bloco que fez a troca nem tem o PT na sua composição. Foi o líder do MDB, Eduardo Braga. Tudo articulado pelo governo. Pra você entender que são todos horríveis, os de esquerda vertiginosamente pior. Mas isso não é uma manobra política exclusiva, essa é a metodologia. Quando o resultado não agrada, muda-se o jogo. Quem controla o presente controla o placar. Agora me diz aqui com sinceridade, por que o governo Lula, o PT, o presidente do Senado trabalhariam tão ativamente para derrubar um relatório sobre crime organizado? Que interesse um governo tem em garantir que ministros do STF não sejam investigados e tenha a cereja podre do bolo? O Toffoli declarou que os senadores da CPI não têm dignidade de serem elegíveis e que a Justiça Eleitoral deveria caçar a candidatura de quem atuou nessa comissão. Ou seja, a galera do Legislativo tentou fazer o que é certo, enquanto a galera do Judiciário foi lá e reforçou a corrupção. No Brasil existe uma coisa chamada divisão dos 3 poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. E a teoria dos freios e contrapesos, que o que detém o poder absoluto é outro poder. O que a gente vem vendo é um poder se sobressaindo em relação ao outro em prol de interesses próprios. Então escuta de novo, um ministro do Supremo ameaçando parlamentares por participarem de uma investigação, por fazerem o trabalho deles. Temos um país que virou uma monarquia e o nosso rei tirano usa toga. Nem sei porque eu faço esse tipo de vídeo, se apenas 8% da população brasileira sabe o que significa a palavra toga. Agora a parte que te interessa, porque é sobre você. A gente tá em ano eleitoral, eu sei que você tá cansadinho, que não confia em lado nenhum, que acha que ficar isento é a postura mais honesta. Acredite, eu entendo esse sentimento, mas sabe qual é a real? Esses lixos humanos fazem isso porque sabem que você vai ficar quietinho. Você, não eu. Eles trocam o membro da CPI na véspera da votação. Derrubam investigações de 12 bilhões. Como que se coloca 12 bilhões pra debaixo do tapete? Blinda o ministrozinho do Supremo e não acontece nada, nenhuma consequência. Porque foi ficando quietos que chegamos até aqui. Eu não entendo como é que vocês aguentam serem governados por uma pessoa que deveria ser teu funcionário. Perderam a noção da hierarquia. Quem paga manda. Mas isso foi na tua isenção, na minha não. Eu não carrego essa culpa. Mas de todo mundo que achou que política era coisa suja ou difícil demais pra se envolver. Foi aí que eles foram tomando espaço, normalizando o absurdo e aprendendo a lição mais perigosa que alguém no poder pode aprender, que pode fazer qualquer coisa. A minha consciência tá tranquila. Eu crio conteúdo em constância, quantidade de múltiplos formatos, diversas plataformas com posicionamento desde 2018. Porque eu não tenho medinho de perder clientinho da minha cidadezinha do interiorzinho. Porque eu não tenho medinho de ser retalhadozinho pelos meus coleguinhas do servicinho públicozinho. A meiuca não existe. Se tu não se posiciona, é posicionado. Eu não tô falando com pobres. Pobres são posicionados a vida inteira. Eles nunca vão fazer nada diferente. Agora você tem um pinguinho de dignidade aí, não? Se você não se posicionar, será posicionado muito provavelmente no lugar que você nunca elegeria pra si mesmo. O de financiador silencioso desse esquema, pagando a conta com imposto e obediência. É a vitória da massa de manobra sobre a massa encefálica. O escravo apaixonado pelas próprias correntes. Você pode não gostar do mensageiro, tô nem aí, mas por favor não ignore a mensagem. E a mensagem de hoje foi: eles mudam as regras do jogo quando o resultado não os favorece. Se tu acha que isso não te afeta, espera até a poeira baixar. O que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Pro mal triunfar, basta que os homens de bem não façam nada. Nem sequer um postzinho no Instagram pra dizer: oi, eu não concordo com isso. Nem sequer curtir ou comentar, salvar, repostar esse post porque vá que alguém do seu coleguinha de trabalhozinho veja. Despertar é difícil, mas ser assaltado dia sim, dia também pelo próprio governo também é difícil. Escolha o teu difícil. Levanta-te tu que dormes. Posicione-se. Faça escolhas inteligentes. Este vídeo foi feito para pessoas inteligentes. Se você não concordou ou não entendeu, ele não é para você. Mas se você está com QI em dia, compartilhe o conteúdo com outro de nós. Faça escolhas inteligentes e siga este perfil para mais conteúdos enriquecedores. Te vejo do outro lado.